Glorificado seja Deus por mais um dia que Ele nos acrescenta. Glorificado seja Deus porque através de Cristo Jesus, o Senhor e Salvador, quem nele crê tem a vida eterna. Nesse momento nós vamos refletir um pouco sobre a palavra de Deus que se encontra no livro de Cântico dos Cânticos, no versículo 1 do capítulo 3. O versículo nos diz assim, de acordo com a inscrição que se encontra na Bíblia de Estudo do Expositor. Pelas noites procurei em meu leito aquele a quem ama minha alma, busquei-o e não o achei. Com relação a esse versículo, essa Bíblia faz a seguinte colocação. Uma vez, o humilde pastor, Cristo, procurou Israel. Agora, Israel o busca. Essa é a colocação feita na Bíblia de Estudo do Expositor a respeito deste versículo. Com relação a esse mesmo versículo, se você tem o dia a dia com Spurgeon, manhã e noite, você vai contemplar que no dia 19 de janeiro, ele fez uma reflexão em cima da expressão busquei-o e não o achei. Eu li o versículo como um todo, o versículo 1 do capítulo 3 de Cântico dos Cânticos, mas o príncipe dos pregadores, que é Charles Spurgeon, ele fez a seguinte colocação a respeito de parte do versículo, mais uma vez enfatizando, busquei-o e não o achei. Disse Spurgeon, diga-me onde você perdeu a companhia de Cristo, e eu lhe direi o lugar mais provável de encontrá-lo. Você perdeu Cristo no quarto, orando menos? Então é onde você deve procurar e se reencontrar com Ele. Você perdeu Cristo ao pecar? Não encontrará Cristo de outra forma que não seja se afastando do pecado e buscando o Espírito Santo para dominar o membro no qual a luxúria habita. Você perdeu Cristo negligenciando as Escrituras? Encontrará Cristo nas Escrituras. Este é um ditado verdadeiro. Procure por algo onde você o deixou e encontrará lá. Então procure por Cristo onde o perdeu, pois ele não foi embora. Mas é um trabalho árduo voltar para Cristo. O autor, John Bunyan, descreve sobre um peregrino que achou que uma parte da estrada de voltar para o desfiladeiro de dificuldade, onde ele perdeu seu pergaminho, fora a mais difícil por onde já havia viajado. Seguir 30 quilômetros à frente é mais fácil do que voltar 12 quilômetros para buscar um objeto perdido. Veja a relação. Seguir 30 quilômetros é mais fácil do que voltar 12 quilômetros. Muitas das vezes, nós também nos portamos desta forma, mediante a nossa vaidade, a nossa prepotência, o nosso orgulho. Nós não queremos reconhecer que nos afastamos de Deus, que nos afastamos de Cristo, que não deixamos o Espírito Santo operar em nós, nos conduzindo a confessarmos o nosso pecado, pedindo em nome de Jesus que Deus nos perdoe e nos reconcilie com Ele para termos a vida abundante que Ele, Jesus, veio nos oferecer, como se encontra em João 10:10. Jesus disse a seguinte colocação: o ladrão veio matar, roubar e destruir. Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Essa colocação nos desperta, da mesma forma que Spurgeon fez a colocação feita no Peregrino, por John Bunyan, quando disse que é mais fácil seguir 30 quilômetros do que voltar 2. Muitas das vezes, o ser humano prefere caminhar anos e anos, preso a um pecado, por causa do seu orgulho, para não se sentir ferido, do que voltar e pedir perdão àquele a quem ofendeu. Ou voltar-se às Escrituras, ou voltar-se à oração, voltar-se a um verdadeiro relacionamento com Deus. No Salmo 25, no verso 14, o Senhor diz que revela os seus segredos para aqueles que o temem e o buscam. E muitas das vezes nós não temos desfrutado dessa intimidade porque nós não confessamos o nosso pecado. Seguindo ainda a reflexão feita por Charles Spurgeon, na parte do versículo, busquei-o e não o achei, ele diz, cuidado então quando encontrar o seu mestre, agarre-se a ele, mas como você o perdeu? Alguém poderia pensar que você jamais se afastaria de um amigo tão precioso, cuja presença é tão doce, cujas palavras são tão reconfortantes e cuja companhia lhe é tão preciosa. Veja que Jesus nos diz em Mateus 28:20, eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ele é fiel em cumprir a sua palavra, mas muitas das vezes nós não percebemos a presença dele, porque nos prendemos ao nosso eu, nos prendemos à nossa vontade própria, ou nos achamos santos demais. O Senhor espera que sejamos santos realmente. Em 1 Pedro, capítulo 1, verso 16, o Senhor diz, sede santo, porque eu, o Senhor, sou santo. Sede santo em toda a vossa maneira de viver. E muitas das vezes,
Nós, por querer nos acharmos santos demais, não reconhecemos as nossas falhas e não confessamos os nossos pecados. O apóstolo João nos adverte em 1 João 1,9, dizendo: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Pense nisso. Não olhe para o outro, mas olhe para si. A própria palavra nos chama a atenção que nós não devemos julgar o nosso próximo. Não julgueis para que não sejais julgados, porque com a medida que você julgar, será julgado. A palavra também nos adverte para não querermos tirar o argueiro do olho do nosso irmão e esquecermos de tirar de nós a trave que se encontra em nós. Que companhia você quer ter? A do Senhor Jesus, que além de estar conosco em todo tempo e lugar, Ele nos diz em Mateus capítulo 11, no verso 28 ao 30, se nós consideramos que o fardo que temos é pesado, Ele diz que devemos lançar sobre Ele, e Ele nos dá o seu jugo, que é suave e leve. Seguindo ainda a colocação feita por Spurgeon a respeito da parte busquei-o e não o achei, ele diz: como pode não olhar para Ele, ou seja, para Cristo, a todo instante, com medo de perdê-lo de vista? Essa é uma pergunta que ele faz. Como pode não olhar para Ele a todo instante com medo de perdê-lo de vista? Isaías nos diz, em Isaías capítulo 59, verso 1 e 2, que o ouvido do Senhor não está agravado, nem a mão do Senhor está encolhida, para que não possa nos ouvir e nos abençoar. Mas o que nos separa de Deus são os nossos pecados. Em 2 Crônicas, capítulo 7, verso 14, a palavra nos adverte, dizendo para nós o seguinte, que se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, se converter dos seus maus caminhos, confessar os seus pecados, eu do céu os perdoarei e sararei a sua terra. Se não quisermos perder o Senhor de vista, precisamos fazer como nos adverte a própria palavra, reconhecer as nossas falhas, confessarmos os nossos pecados, e Ele, que é fiel e justo, nos perdoará os pecados, nos purificará, pois em Isaías 1,18 nos diz que ainda que o nosso pecado esteja vermelho como a escarlate, se nós confessarmos, Ele passa sobre nós o sangue do Cordeiro e ficaremos mais alvo do que a neve, mais branco do que a lã. Precisamos totalmente reconhecer. Seguindo a reflexão feita por Spurgeon, busquei-o e não encontrei. Ainda assim, mesmo que o tenha deixado ir, que bênção que você o esteja buscando ainda, que gemendo tristemente. Ou que eu saiba onde posso encontrá-lo. Continue procurando, porque é perigoso ficar sem o seu Senhor. Sem Cristo, você é como uma ovelha sem o pastor, como uma árvore sem água para as raízes, como uma folha solta na tempestade, que não está ligada à árvore da vida. Com todo o seu coração, busque-o e você o encontrará. Apenas entregue-se completamente à busca e, na verdade, você o descobrirá para a sua alegria e júbilo. Olha que quando a gente olha para a questão, sem Cristo você é como uma ovelha sem pastor, ou como uma árvore sem água para as raízes. Quando nós lemos o capítulo 1, ou o Salmo 1, a palavra nos diz que quando nós nos comportamos de forma sublime, o que seria a forma sublime? Eu vou ler o Salmo 1, e você vai ver como é a forma sublime de buscar ao Senhor. Olha que o salmista nos diz claramente no Salmo a seguinte colocação. Preste bem atenção que é dito: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Quando isso acontece, de buscarmos a Deus através da sua palavra, meditando nela de dia e de noite, Ele diz que seremos como árvore plantada junto à corrente de água, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. O salmista já nos disse no Salmo 119, no verso 11, que escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Neste mesmo Salmo, no verso 105, ele diz que a palavra do Senhor, a tua palavra, é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Voltando para o Salmo 1, olha o que diz com relação àqueles que não buscam a Deus. Os ímpios não são assim, são porém como a palha que o vento dispersa. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Você não é justo por você mesmo, mas você será visto diante de Deus como justo se você for justificado por Cristo Jesus. Pois o Senhor Jesus nos diz em João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Você quer ir ao encontro de Deus, ou quer estar na presença de Deus, só através de Cristo Jesus. Pois olha como é que fecha o Salmo 1. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos. Qual é o caminho? Jesus. Ele diz, eu sou o caminho. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá.
Quem não tem a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida é como um ser que não tem pastor, é como um ser que não tem direcionamento. Mas você quer andar na presença de Deus, fazendo aquilo que é preciso. Veja que Spurgeon nos disse, fez uma linda reflexão na expressão busquei-o e não o achei. E mostrou para nós, fazendo algumas indagações, como por exemplo, você perdeu Cristo no quarto, orando menos? Você tem entrado no seu quarto, como é dito lá em Mateus, fechado a sua porta e buscado a face do Senhor? O Senhor diz, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Outra pergunta que Spurgeon fez foi, você perdeu Cristo ao pecar? Veja que Isaías, só repetindo o que ele diz, que são os nossos pecados que nos afastam de Deus, como está em Isaías 59, 1 e 2. Mas o apóstolo João, como já citei, disse, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar. Pense nisso. Estamos iniciando um ano que deve ser de N bênçãos em sua vida, na vida da sua família, na vida dos que lhe cercam, seja no trabalho, seja na escola, seja aonde você se fizer presente. Eu sempre gosto de dizer onde colocar a planta do seu pé. Que você possa ser aquele que, com suas atitudes, com suas expressões, você possa demonstrar que é templo do Senhor. A palavra nos diz em 1 Coríntios, capítulo 6, verso 19, o apóstolo Paulo dizendo à igreja que se encontrava em Corinto, não sabeis vós que sois templo do Espírito Santo? Aquele que diz que é filho de Deus. Verdadeiramente, se ele é filho de Deus, ele é templo do Espírito Santo. E como templo do Espírito Santo, como você e eu temos ou devemos nos comportar? Repetindo o que foi dito por Deus lá em Levítico 11, 44 e 45, ele advertia o seu povo a ser santo como ele é santo. O apóstolo Pedro trouxe esse texto em sua primeira carta, no capítulo 1, no verso 16, dizendo que o Senhor nos diz, sede santo, porque eu, o Senhor, sou santo. Sede santo em toda a vossa maneira de viver. Voltando ainda às perguntas feitas por Spurgeon, uma outra pergunta é, você perdeu Cristo negligenciando as Escrituras? Veja que eu li o Salmo de número 1, em que a palavra nos adverte no verso 2, que nós devemos meditar em sua palavra de dia e de noite. Devemos buscar a face do Senhor. Você pode fazer isto lendo um texto, ou lendo pelo menos um versículo, ou lendo pelo menos uma parte do versículo, como foi a leitura aqui de Spurgeon. Ele focou a sua reflexão apenas na parte, busquei-o e não o achei. E foi fazendo as perguntas, como já citei, você perdeu Cristo no quarto, orando menos? Ou você perdeu Cristo ao pecar? Ou você perdeu Cristo negligenciando as Escrituras? Dependendo de onde você e eu temos perdido, voltemos-se para Ele, pois os segredos do Senhor Ele revela aos que o buscam. Veja que Spurgeon continua fazendo uma pergunta. Como você o perdeu? Quem vai responder essa pergunta não sou eu. Quem vai responder essa pergunta é você. Eu tenho que responder ela a mim mesmo. Mas você que me escuta vai responder a você. Como você o perdeu? Como pode não olhar para Ele a todo instante, com medo de perdê-lo de vista? Em o Evangelho de João, no capítulo 15, no verso 5, ele nos afirma que sem Ele nada podemos fazer. Você quer glorificar a Deus? Pois sempre cito nas minhas reflexões Isaías 43, 7, que Deus diz que nos criou para o louvor da sua glória. Você tem glorificado a Deus? Você pode até se dizer, mas como posso glorificar a Deus se sou falho, negligente, pecador e for colocando N coisas? Olha que o Senhor diz que se nós confessarmos, Ele nos perdoa. E podemos glorificar a Ele da forma mais simples possível. Em 1 Coríntios 10, 31, Ele nos diz, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Glorifique ao Senhor buscando a presença dEle, deixando que Ele reine em tua vida. Se a situação for uma das que aqui foi citada, de orar menos, tem agora a oportunidade de orar mais. Se foi por ter pecado, tem a oportunidade de confessar o pecado. Se foi por ler menos as Escrituras, volte-se a ler as Escrituras. Se você disser, como posso ler as Escrituras se eu não tenho uma? Se você me mandar uma mensagem dizendo que quer ganhar uma Bíblia, eu te darei, para que você possa meditar na sublime palavra de Deus todos os dias. Palavra essa que Ele mesmo nos diz, passa-se os céus, passa-se a terra, mas minha palavra não passará, mas a palavra não passará. Você pode encontrar nela o que Ele disse a Jeremias. Que vês tu, Jeremias? E o profeta respondeu, vejo uma vara de amendoeira. E ele disse, viste bem, porque eu velo em cumprir a minha palavra. Agora eu quero te dizer, querido amigo, querido irmão, se você e eu não dermos a primazia à palavra de Deus, como Ele mesmo nos orienta lá em Mateus, capítulo 6, verso 33, buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Você e eu estaremos negligenciando o que é primazia.
e Ele nos criou para a glória dele. Temos buscado e temos encontrado? Ou temos negligenciado esta busca? Se temos negligenciado, inicie esse novo ano, hoje é São 19 de 2025, dizendo a Ele: Senhor, aqui eu me coloco diante do Senhor e lhe peço que me perdoe e que me ajude a buscar a sua face em primeiro lugar, que me ajude a ler a palavra, que me ajude a orar, que me ajude a andar em unidade com o meu próximo. E assim o Senhor, que é soberano e santo, fará algo glorioso em tua vida. Se você se perguntar, mas por que a missionária veio refletir hoje no livro de Cantares, ou Cântico dos Cânticos? Eu vou fazer uma colocação, fechando a reflexão a respeito do livro de Cantares. Na Bíblia de Estudo de Genebra, você vai encontrar que esse livro provavelmente foi escrito entre 960 e 931 a.C. Você também vai encontrar que as verdades fundamentais desse livro Deus concedeu o amor romântico entre marido e esposa como um maravilhoso presente. Outra verdade é que homens e mulheres, nos laços do casamento, devem deleitar-se com o outro, emocional e fisicamente. Além desta colocação, queremos fazer uma outra colocação, que é Cristo em Cântico dos Cânticos. Você encontrará Cristo nesse livro. Há uma longa tradição de se relacionar esse livro a Cristo por meio de analogias traçadas entre as experiências dos dois amantes e a experiência de Cristo e a sua igreja. Se você perguntar quem são os dois amantes, você vai encontrar que este livro, segundo alguns estudiosos, as personagens são Salomão, a jovem sumanita e as filhas de Jerusalém. Uma das curiosidades que você vai encontrar com relação a este livro é que, de acordo com a Bíblia de Estudo da Escola Dominical, ele diz que no antigo Israel, Cântico dos Cânticos era lido liturgicamente durante a festa da Páscoa, servindo como uma verdadeira aula anual de educação sexual aos jovens israelitas, no período intertestamentário, ou seja, entre o Antigo e o Novo Testamento. Entretanto, os rabinos proibiam a leitura de Cântico dos Cânticos aos menores de 30 anos. Uma outra curiosidade com relação a este livro é que um pregador chamado Bernardo de Clairvaux chegou a escrever 77 sermões, usando apenas os 2 primeiros capítulos de Cântico dos Cânticos. A principal aplicação deste livro é: ame verdadeiramente seu cônjuge, com o amor sublime dado por Deus, amor intenso e apaixonado, que se entrega totalmente e jamais se corrompe. Seguindo ainda o contexto apresentado na Bíblia de Estudo de Genebra, olha o que é dito. De fato, a imagem de Deus como marido do povo de sua aliança, como sua esposa, também é encontrada no Antigo Testamento, por exemplo, em Jeremias capítulo 2, verso 2, em Oséias capítulo 2, versos de 14 a 20. Uma vez que Cristo declara a igreja como a sua noiva, conforme Efésios capítulo 5, versos do 22 ao 33, uma aplicação legítima do Cântico dos Cânticos é perceber que o amor descrito no livro é em muitos sentidos semelhante ao amor que Jesus tem pela igreja. Por exemplo, esse é o uso predominante de Cântico dos Cânticos, segundo os padrões de Westminster. Pelo menos 3 dimensões centrais orientam os leitores modernos sobre a natureza desse amor: autoentrega, desejo e compromisso. Jesus deleita-se em nós e se entrega a nós com amor. Ele nos deseja totalmente para si e sente profundamente a dor e o prazer do seu relacionamento conosco. Cristo entregou a própria vida pela igreja e ainda agora se dedica ao bem dela como um marido amoroso. A igreja depende de Cristo para ter proteção e afeição. Ela o honra pelo seu maravilhoso cuidado e busca a sua glória todos os dias. Tanto Cristo como a igreja anseiam pelo dia de sua união final, o dia da grande festa de casamento na volta de Cristo, como pode ser visto em Apocalipse capítulo 19, verso 7 e verso 9. Que Deus aplique esta reflexão ao seu, ao meu, ao nosso coração, e que tenhamos a sede de buscar ao Senhor em todo tempo e lugar, e assim glorificá-lo na beleza da sua santidade, e fazer como diz em 1 Tessalonicenses 5,18: em tudo dai graça, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus o Senhor. É vontade de Deus que sejamos achados diante dele como convém a santo, pois ele mesmo disse: sede santo, porque eu, o Senhor, sou santo. Sede santo em toda a vossa maneira de viver. Que Deus nos abençoe.